Bom dia, que a paz de Deus reine sobre a sua vida nesta manhã. Quem vos fala é o pastor Leonardo Félix. Estou passando para deixar uma reflexão ao seu coração nesta manhã. Certa feita, o nosso Senhor Jesus, ele vai olhar para os discípulos e vai falar com os discípulos assim: atravessa para outra margem, para o outro lado do lago. E a Bíblia diz que os discípulos obedecem, os discípulos vai. Mas de repente, no meio daquela trajetória, tudo parece estava bem. Tudo parece estar tranquilo. Tudo parece estar de acordo com o que os discípulos esperavam. As coisas estavam fluindo, as coisas estavam caminhando. Mas de repente, para a surpresa dos discípulos, uma grande tempestade começa a assolar o barco dos discípulos. Um temporal muito grande, uma tempestade muito grande começa a assolar. O interessante é que Jesus não estava dentro do barco. O interessante é que Jesus não estava presente. O interessante é que quem mandou eles ir foi Jesus. Então significa que eles obedecem a ordem de Jesus, eles obedecem o chamado de Jesus, eles obedecem àquilo que Jesus falou com eles, que era para atravessar, mas mesmo assim, eles vão passar por uma tempestade. Eles não esperavam, porque se Cristo está mandando, sinal que tudo está tranquilo. Mas no meio do caminho, para a surpresa deles, a tempestade chega. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Não significa que você sendo obediente à voz de Deus, não significa que você sendo fiel a Deus, que você não vai passar por momentos de adversidades. Momentos de adversidade vêm, momentos de tempestade vêm nas nossas vidas. Mas não é para você desesperar, não é para você recuar, mas sim é para você entender que Cristo está no controle de tudo. A Bíblia diz que Jesus, de repente, não estava presente, a tempestade estava grande, mas Cristo, ele resolve ir até o encontro dos discípulos. Parece que eu vejo Jesus na sua onisciência, vendo os discípulos em apuro. Eu imagino Jesus caçando um barco para ir até os discípulos, mas não tinha um barco para Jesus ir. Eu imagino Jesus caçando um meio de transportes para chegar até o discípulo no alto mar, mas não tinha esse meio de transporte. Então Cristo decide vir andando sobre as águas. Cristo decide vir andando sobre as águas. E quando Cristo se apresenta, ele chega próximo aos discípulos que estavam em alto mar. A Bíblia diz que os discípulos ficaram atemorizados, com medo, dizendo que seria um fantasma. Mas Pedro, ele disse assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. A Bíblia disse que Pedro reconhece a voz do mestre. Eu imagino Pedro olhando: eu sabia que ele viria, eu sabia que ele ia chegar. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: então vem, Pedro. Pedro sai do barco e Pedro começa a andar sobre as águas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão: ainda que você esteja passando por momentos de adversidade, ainda que você esteja passando por momentos de provações, lembre-se de uma coisa: Cristo não vai deixar você sozinho. Cristo não vai te desamparar. Ainda que você tenha que andar sobre as águas, ainda que você tenha que sair do barco em meio a uma tempestade muito grande, mas obedeça a voz de Deus, obedeça a ordem de Deus. Cristo está no controle da sua vida. Cristo está no controle da situação que você está vivendo. Eu quero te dizer uma palavra nesta manhã. Essa manhã de sábado, dia 4/4, eu quero dizer para você: Cristo está no controle de tudo. Somente obedeça a voz do seu Senhor. Não significa que você é obediente, não significa que você é fiel, que você não irá passar por momentos de adversidade. A diferença é que você passa por momentos de adversidade, mas que Deus está contigo. Ainda que Ele não esteja presente dentro do barco, mas Ele vai ao seu encontro e Ele chega até onde você está. Fique na paz, guarde essa palavra no seu coração, compartilhe com alguém essa palavra, marque um amigo, porque Deus quer falar com alguém nesta manhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.